Êxodo capítulo 16 e o versículo 35. Vai dizer assim o texto, ó. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Deixa eu te falar uma coisa a respeito do cuidado de Deus. Deus, quando ele se propõe a cuidar de uma pessoa, na verdade, a palavra, a fala de Deus, ela se torna como que uma aliança. Por que eu estou dizendo isso? Esse povo foi alimentado por Deus durante 40 anos no deserto. E aí, você vai me perguntar, pastor, eles pecaram? Pecaram. Eles idolatraram? Idolatraram. Eles mentiram? Mentiram. Eles tentaram enganar Deus? Tentaram. Eles fizeram rebelião? Fizeram. Mas o maná nunca cessou. Por quê? A promessa de Deus, ela não está condicionada àquilo que eles são ou àquilo que eles estão fazendo. A promessa de Deus para essa gente, e não vou dizer que toda a promessa não tem um condicionamento, mas essa promessa do alimento, ela foi como que uma aliança de Deus para essa gente. Então, mesmo eles pecando, mesmo eles transgredindo, mesmo eles fazendo rebelião, mesmo eles fazendo idolatria, mesmo eles prestando culto a outros deuses, Deus permaneceu dentro daquilo que ele falou. E por que eu quero falar isso para você e olhar nessa direção? Porque eu quero que você perceba a natureza de Deus através desse comportamento divino. A misericórdia de Deus, ela transcende as nossas pobrezas espirituais, as nossas pobrezas de comportamento, as nossas pobrezas emocionais. A misericórdia de Deus, o amor de Deus vai além dos nossos fracassos. Essa gente está fazendo de tudo para não ter comida, através do comportamento, mas Deus falou, e aquilo que Deus fala não muda, não há variação. Essa gente sai do Egito, estão indo em direção a Canaã, a terra prometida, e eles acabaram de sair de um lugar de palmeiras, de um lugar de fontes de águas, e aí, de repente, as coisas, não é que eles estão passando fome, no capítulo 16. Por quê? Eles saíram do Egito e eles tinham gado, eles tinham bois, eles tinham, enfim, animais caminhando juntamente com eles. Então, ninguém ainda estava passando fome. O que aconteceu? A coisa ficou apenas um pouco desconfortável. E aí, eles começaram a fazer o quê? Murmurar, porque é isso que eles sabem fazer muito bem. Eles começam a murmurar contra Deus, a falar de Deus, a dizer que vão morrer, a dizer que era melhor estar no Egito e era melhor ter morrido no Egito, era que melhor que Deus tivesse matado eles lá no Egito do que literalmente eles estarem passando por esse momento que eles estão passando agora. E aí, nesse momento, eu quero apontar algumas coisas para você. Por quê? Olha só, às vezes eu tenho falado muito sobre murmuração por esses dias, porque a gente está vivendo dias difíceis. E às vezes a gente, não consegue entender com clareza o que está acontecendo no tempo de hoje. Essa gente, por exemplo, eles estão numa situação, né? Que eles estão fazendo o quê? Eles estão pegando o passado, que não era um passado bom, e eles estão magnificando esse passado, literalmente. E estão difamando o que está no presente, sem levar em conta se há razão, se há racionalidade nisso. Por quê? Porque eles estão descontentes.
O descontentamento que você tem hoje faz você engrandecer o passado que nem foi tão bom assim. E faz com que você difame o presente que você está vivendo hoje. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Quando há um descontentamento dentro de nós, a gente tem que tomar cuidado com como a gente fala, como a gente põe as coisas para fora, para a gente não correr o risco de falar contra Deus, de murmurar contra Deus. Esse povo está fazendo isso. Por quê? Olha só aqui, ó. Tentei fazer um desenho, vai aparecer mais ou menos, eu acho que vai aparecer ao contrário para você. Olha só aqui, eles estão no Egito, tá? Eles têm comida, segundo eles vão dizer no texto, porém eles são escravos. Eles estão indo em direção a Canaã, a terra prometida. Eles ainda não chegaram em Canaã. E aí, olha só o que muda. Eles estão em escassez, não tem comida como no Egito. Eles estão indo em direção a Canaã, porém existe uma condição nova. Eles não são mais escravos. Eles são o quê? Livres. E aí quando a gente fala de provisão, a gente pensa que provisão de Deus é apenas a comida colocada à mesa, é apenas o alimento colocado à mesa, é apenas a porta que se abre. Cara, uma das maiores provisões que Deus deu a você é essa palavra: liberto, liberta, liberdade, livre. Essa é a maior provisão que Deus dá a mim e a você. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez hoje você esteja passando por situações difíceis na tua vida, mas Deus já te fez livre. E porque Ele já te fez livre, toda dificuldade que você enfrenta, ela é passageira. Ela é temporal. Não importa qual é a crise que você está vivendo, Deus te fez livre. E por isso, você pode olhar para as circunstâncias mais difíceis da tua vida. Pode ser qual for. E você vai dizer assim para elas: você é passageira, mas a minha liberdade não. Esse povo está numa condição de escassez. Esse povo ainda não chegou no lugar onde Deus quer que ele chegue. Talvez Deus está falando com você. Eles saíram de um lugar, ainda não chegaram onde Deus deseja que eles estejam. Porém, existe uma condição que mudou. Existe escassez, ainda não estão na terra prometida, mas esse povo está livre. Esse povo tem uma identidade, esse povo tem um nome. Esse povo tem um Deus, esse povo tem uma nova expectativa, aquilo ficou para trás. Então presta atenção numa coisa, não fique dentro desse ambiente de descontentamento e comece a olhar para o passado. Ai, porque aquilo era melhor, porque aquilo era daquele jeito, porque antes de eu me batizar não era assim, porque antes de ser crente não era assim. Entenda, uma das maiores provisões que Deus te deu é a liberdade. Bendito será a tua entrada e bendita será a tua saída. Sabe o que é isso? Você entra e sai de qualquer ambiente de forma o quê? Bendita. Então, eles já estão vivendo a provisão. Só que eles ainda não entenderam isso. E a gente tem dificuldade de entender as coisas em Deus. Esse povo já está vivendo a melhor coisa que Deus poderia dar a eles. Só que eles estão o quê? Decidiram murmurar. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre o evangelho. Por quê? Eles estão indo em direção a Canaã. Eles já viram Deus abrir o mar, eles já viram Deus fazer sinais, eles já viram Deus enviar as 10 pragas. Eles já aprenderam algumas coisas sobre Deus, mas tem um detalhe. O que eles aprenderam sobre Deus, não tornou eles parecidos com Jesus. Evangelho não é sobre aprender. Evangelho é sobre se tornar. De maneira que
Se você aprende, mas o que você aprende não te torna como Jesus, o que você aprendeu não tem valor para o Evangelho. Você precisa aprender e o que você aprende, você precisa vivenciar. Essa é a visão do reino. Esse povo está indo em direção à terra prometida. E você precisa entender uma coisa, quando a gente fala de provisão, nós estamos falando de uma vida de fé. E olha o que Deus está propondo a eles. Entenda, vocês preferem viver uma vida de escravos ou vocês preferem viver uma vida de fé? Por quê? Viver como escravo é viver no Egito, tendo comida para comer. Viver uma vida de fé é viver livre, aguardando a provisão divina. Entenda essa palavra. Por quê? Para eles era muito mais fácil viver como escravos do que viver pela fé. E para você? O que é mais fácil? Qual é a maneira que é mais fácil viver para você? A gente fica buscando essas coisas de facilidade e de controle. E Deus quer que você viva uma vida de fé. O que mais me toca nesse texto é que Deus não muda a palavra dele por causa da negligência desse povo. Porque Deus é provisão espiritual. Deus é provisão emocional. Deus é provisão financeira. Deus é provisão material. Deus é doador da verdadeira felicidade. Ele dá de graça. Basta você crer nele. Eu olho para esse povo, essa gente está murmurando no deserto o tempo inteiro, e eu fico pensando, né? Estão indo à terra prometida, não chegaram ainda. Mas por diversas vezes querem olhar para trás e voltar para trás. Deixa eu te falar uma coisa. Não se submeta a condições de escravidão. Não descanse em terra de escravidão. Ainda que você morra no sentido figurado, tentando, mas não morra na terra da escravidão, porque Deus te fez livre. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Nós queremos te louvar e te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia e por tua fidelidade. Pai, que o teu amor seja derramado sobre a nossa vida. Que nós possamos entender, ó Deus, que apesar das dificuldades, existe uma janela aberta sobre a nossa casa, sobre a nossa família, de que a provisão está sendo enviada dia após dia. Nós sabemos que tu tem cuidado de nós, tu tem cuidado da nossa vida, tu tem cuidado da nossa casa. Nós cremos no poder das tuas bênçãos, nós cremos no poder do teu cuidado, Senhor. Ensina-nos a viver essa vida de fé. Cuida, Senhor, do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo. E que o teu Espírito, Senhor, aprimore em nós, Senhor, as mudanças que são necessárias. Que o nosso aprendizado se transforme, ó Deus, cada dia mais em vivência, ó Pai. Que aquilo que aprendemos sobre Ti nos torne parecido contigo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Obrigado por você ficar até esse momento com a gente. E eu espero você amanhã nessa plataforma, trazendo mais 15 minutos de devocional para alimentar a minha e a sua vida. Se você não compartilhou essa mensagem ainda, se essa mensagem falou com você, compartilha ela, marca seus amigos, marca a família, compartilha lá no YouTube, no Spotify. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Esse final de semana nós vamos ter ajuntamento de novo e eu espero vocês no domingo. Deus abençoe, viu?